pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo um pouco diferente da proposta que eu normalmente trago aqui, né? Esse ano eu trouxe alguns vídeos sobre resenha, trouxe vídeo falando um pouco sobre algumas compras, idas à Bienal, e eu tenho iniciado esse processo muito em relação à leitura de livros, né? Eu acredito que muitas pessoas depois da pandemia ressuscitaram, vamos dizer assim, essa questão da leitura. E para muitas pessoas era uma coisa tão comum na adolescência, e com o passar dos anos acabou que se perdeu. E nesse período nós temos visto bastante pessoas recomeçando esse hábito de poder ler mais, se entregar mais nesse mundo da literatura, né? Nós vemos muitos vídeos em BookTok, Book Instagram, BookTube, entre outras múltiplas coisas. E não tem sido diferente para mim. Tão desafiador tem sido, gente, que eu não tô conseguindo dar conta das coisas que eu quero ler, das coisas que eu já li, das coisas que eu gostaria de comprar, né? Eu uso bastante o aplicativo Scoob. Não sei se você usa Scoob. Se você usa o Scoob, me segue lá na rede social. Lá sempre tem resenhas, eu sempre falo bastante sobre os livros, vou fazendo histórico de leitura em tempo real e vou dando as minhas considerações bem sinceras, para falar a verdade. Mas eu senti que eu precisava ter alguma coisa para poder também me motivar fisicamente. E eu decidi fazer um reading journal, né? Muitas pessoas fazem journals, bullet journal, faz planner, né? Eu tenho um planner, mas meu planner é mais em relação às minhas coisas no geral. Eu não escrevo muito em relação às coisas que eu leio. E eu tinha um caderninho aqui em casa dando sopa, menino. Então, eu decidi, é você mesmo. Eu, no início desse ano, tinha começado a fazer um journal, estilo scrapbook, para poder, escrever um pouco sobre os meus dias, sobre as minhas rotinas, sobre as minhas coisas, como um diário mesmo. Mas eu não consegui, gente, seguir o hábito, né? Para mim, às vezes é difícil com uma rotina. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que eu já sou casada, faço residência, tenho que cuidar da minha casa também, várias coisas. Então, eu não tenho tempo para ficar preenchendo livrinho por livrinho. Mas esse Reading Journal, para mim, ele é bem prático, né? Eu vi bastante pessoas, bastante gente aqui no YouTube fazendo o Reading Journal e fazendo alguns até um pouco mais elaborados. Mas o meu é assim, eu comecei escrevendo essa página inicial, né, com o nome Reading Journal, e esse journal pertence a mim, Larissa, né? Vou escrever o meu nome aí, lindo e belo. Eu gosto muito de fazer colagens, eu gosto muito de fazer lettering em várias coisas. Eu tenho muito material de lettering, tenho muito material de journal, assim, na minha concepção. Claro que poderia ter muito mais, mas eu acredito que o que eu tenho é suficiente para a demanda que eu possuo, né? Antes, há muito tempo atrás, quando eu fazia faculdade, eu fazia algumas artes para vender, inclusive alguns quadrinhos de lettering, algumas aquarelas, entre outras artes em si. Mas hoje em dia eu uso isso para enfeitar minhas coisas, gente. Então é isso. Vai servir para o meu Reading Journal, usando algumas canetinhas. Essas canetinhas foram canetinhas que eu ganhei de presente para pintar Bobbie Goods, gente. Pelo amor de Deus, Bobbie Goods é legal demais. É um hobby bem divertido mesmo. Então, eu tô fazendo aqui essa página mais inicial, que é uma coisa bem comum nos bullet journal no geral, no caso desse reading journal. É bem comum a gente escrever uma página inicial, colocando mais ou menos uma decoraçãozinha, o seu nome. Nesse journal em si, eu decidi optar por uma coisa assim mais minimalista, tá, gente?
Eu acho muito bonito quando as pessoas fazem journal com bastante colagem, bastante adesivos, bastante washi tape. Eu acho muito, muito, muito lindo. Mas eu não queria desperdiçar dinheiro, eu não queria gastar dinheiro para comprar material para fazer, sabendo que eu tinha alguns materiais que eu poderia fazer o básico possível, né? Eu tô usando esse papelzinho atrás, gente, para evitar passar para a página de trás. Então eu coloquei algumas coisas, eu me inspirei um pouco em alguns vídeos do YouTube de outras pessoas e eu peguei algumas coisas que eu acreditei que, poxa, esse aqui vale a pena para mim. Eu não coloquei muitas coisas assim, eu acho que esse, talvez, quem sabe eu possa preencher alguma coisa. Não, gente, eu coloquei o que eu sei que eu vou preencher, o que eu sei que eu vou escrever, o que eu sei que vai funcionar para mim. Então, a primeira coisa, assim, muito importante se você quer fazer um journal, é que não copie dos outros, faça uma coisa que seja funcional para você. Então, a primeira página que eu coloquei é da TBR, né? To Be Read, que são os livros que eu tenho para ler. O que acontece, gente? Eu tô com uma coleção de livros, meu pai amado, uma coleção de livros que são livros físicos. Esse ano eu comprei alguns livros físicos, não comprei um horror de livro físico, gente, mas eu comprei livros físicos para poder ler. Também tenho muitos livros no Kindle para poder ler. Eu assino o Kindle Unlimited, então tenho vários livros que estão lá aguardando a benevolência da minha pessoa de chegar e ler. Mas eu tava tipo assim, meu Deus, nós já estamos em novembro, né? E eu não vou dar conta de ler todos esses livros que eu separei. Então, os livros que eu comprei, eu não vou dar conta de ler todos eles. Eu tinha colocado uma meta inalcançável, gente, pro meu ano. Mas tomando em conta, assim, né, que eu retomei esse hábito no segundo semestre. Em julho, mais ou menos, que eu retornei a ler, assim, frequentemente. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma coluna dizendo se já foi lido, o título, qual era o nome do autor ou autora e o formato, se ele é um livro físico, se ele é um livro digital. É mais para que eu possa ter o controle mesmo. Então, eu deixei preenchido só a página da frente. Eu não já coloquei uma outra coisa na página de trás, justamente porque para dar espaço para colocar outras coisas também. Na página a seguir, eu coloquei um reading log, né? O que seria um reading log? É tipo colocar mais ou menos o período em que você leu cada um dos livros. Então, eu coloquei lá em cima essa tarjinha preta. Basicamente, em todas as páginas eu usei essa tarjinha preta, né? No caso, eu estou usando um post-it preto que eu tinha aqui e uma caneta, não é nem branca, gente. Pode parecer branca no vídeo, mas essa caneta ela é prateada. É uma canetinha bem baratinha, assim, aquelas canetinhas assim, meio comprada no AliExpress mesmo. Então, eu coloquei aquela tarjinha para poder identificar o que seria a página e quais são as colunas que eu coloquei ali por trás, né? Eu coloquei primeiro escrito o título do livro, né? Super importante. O período em que foi lido, isso é importante você colocar no reading log. O tempo, o dia que você começou, o tempo que você terminou. Eu normalmente faço essas coisas no Scooby, mas às vezes o período que eu escrevo no Scooby, ele é um pouco maior, porque às vezes eu esqueço, gente, de alimentar lá. Então, sei lá, no fim da semana eu lembro que o Scooby existe e vou lá e escrevo e às vezes não coloco as datas reais. Aí coloquei também quantidade de páginas e nota, que no caso é uma classificação. Eu ainda estou pensando se eu vou colocar uma classificação de 0 a 5 ou de 0 a 10. Estou pensando. Normalmente a gente faz de 0 a 5 estrelas, né? Mas é isso. Uma coisa que eu vi assim, em outros
vídeos do YouTube, algumas pessoas colocando, era como se fosse esse tracker de leitura. E eu achei muito legal, porque lá no Scoob teve uma atualização agora, onde você vai fazendo as suas evoluções diárias, né, da leitura, o histórico de leitura diário, e lá vai colocando quantos dias você leu durante aquele período. Mas, mais uma vez, tem aquela coisa, gente, tem dia que eu esqueço que o Scoob existe. E esse caderninho eu vou ter na minha casa todo dia. Então, assim, se eu esquecer um dia de alimentar no Scoob, eu já sei que não vai dar mais certo. Eu já sei que a minha sequência ali, né, como se fosse uma sequenciazinha do Duolingo, é diferente. E uma coisa legal desse Reading Tracker é que você pode marcar cada um desses quadradinhos com cores diferentes. Você pode até associar o seu humor de leitura, vamos dizer assim. Por exemplo, nossa, hoje eu li muito, tava on fire, li muito. Hoje eu li um pouquinho, hoje eu não li. Então eu ainda vou decidir como vai ser mais ou menos a legenda desse tracker, para que no final do ano eu possa olhar todos os dias e meses do ano e dizer assim, poxa, olha só que bonita a minha bandeirinha do tracker do ano. Então eu coloquei do dia 1 até o dia 31 e coloquei os meses do ano. Então vai ficar a página inteira assim, e a perspectiva é que a página inteira ela fique preenchida de alguma forma, com alguma cor diferente. Então, assim, quando for no final do ano, né, esse Reading Tracker eu coloquei começando para 2025. Eu não coloquei para começar já agora, porque eu não... Como é que eu ia colocar um finalzinho desse ano e depois ia colocar também já o próximo ano? Então eu decidi colocar numa folha só o ano todo de 2025. Uma coisa que eu achei bacana também de alguns Reading Journals é esse bingo literário. Gente, é muito legal. É basicamente você criar uma página de desafios para poder te incentivar a fazer leituras diferentes. Então, eu coloquei essa página de bingo literário porque eu tenho percebido que eu tenho tido novas perspectivas a respeito da leitura. Eu tenho percebido que na minha época de bastante leitura, quando eu era adolescente, eu lia muitos livros, muitos romances, e só aqueles romancinhos assim, bem mais bela cueca, vamos dizer assim. Aqueles romancinhos assim, bem soft e tal, coisinha assim, bem de menininho mesmo. Mas hoje em dia eu tenho percebido que eu tenho tido não só o desejo, mas a necessidade também de leituras mais profundas, leituras diferentes. Por exemplo, ler um clássico para mim, como adolescente, era uma treva. Hoje em dia é uma coisa que eu penso. Ler um livro em inglês para mim antigamente era, meu Deus, absurdo. Hoje em dia é uma coisa que eu já penso em fazer. Então eu vou colocar mais ou menos essas coisas aqui no Bingo Literário. Quando virar o ano, que eu colocar as minhas metas, nos alvos assim no geral, pessoal, eu vou pensar um pouco melhor quais são as coisas que eu vou escrever nesse bingo literário. Depois eu coloquei essa página, né? Para mim, gente, o que eu fiz aqui no Reading Journal é o suficiente. Eu não preciso ficar colocando mais páginas para ficar podendo, sabe, aumentar esse mini journal. Então, o que eu coloquei por último foi citações favoritas, né? Um lugar para poder escrever citações favoritas. Por exemplo, nesse ano teve livros que eu marquei várias citações, né? Agora eu vejo que muitas pessoas fazem marcações no seu livro com marca-texto. Eu particularmente não gosto. Eu uso mais uns post-itzinhos pequenininhos, só para eu poder ver, mais ou menos, referenciar pela cor e pelo local, o que aquela pessoa estava escrevendo, o que eu achei impactante. Mas a maioria dos livros que eu tenho lido foram fantasias, foram romances. Então tem algumas coisas marcadas que são coisas assim, ok, né? Mas tem umas citações, gente, que elas merecem um destaque específico. Então eu coloquei essa parte do journal justamente para isso.
Então, fazendo um overview, né, uma visão geral desse Reading Journal, coloquei ali um adesivo que eu ganhei na Bienal, não tinha escrito. Coloquei todos os livros que eu tenho para ler, alguns que eu já li. Esses escritos com marca-texto verde são livros que eu quero ler esse ano. Eu só li 12 livros esse ano, eu ainda quero chegar à marca dos 20, não sei se eu vou conseguir, mas é um desafio para mim. No Reading Log eu coloquei o livro Assistente do Vilão, que é o livro que eu estou lendo atualmente. Então o Reading Log eu já comecei a preencher nesse ano mesmo. Mas o Reading Tracker, que vai dar ali um overview de tudo que eu vi, vai ficar para 2025. E um bingo literário também. Eu vou ainda ver alguns desafios que eu vou me propor. E as citações favoritas eu vou preenchendo de acordo, tem várias páginas para poder preencher. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui no canal, se inscreve e fica de olho, porque no final do ano de 2025 eu vou colocar aqui um vídeo sobre como ficou esse journal. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo.